Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 22, versículos 31 a 34. Assim está escrito: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Este é o primeiro texto que vamos meditar, falando sobre a queda e restauração de Pedro. O texto que li, observamos quando, antes de Jesus ser entregue à prisão, ele advertiu a Pedro o que estava para acontecer e que o adversário tinha procurado oportunidade para cirandar com a vida dele como se fosse trigo. E o Senhor Jesus disse: Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando Jesus disse esta palavra, Pedro então respondeu imediatamente, dizendo: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Como quem diz, não importa o que lhe aconteça, eu estarei contigo em todos os momentos até o fim. Não vou arredar o pé, não vou abandoná-lo, vou segui-lo, ainda que seja preciso morrer contigo. Quando Pedro diz estas palavras, o Senhor então revela uma outra situação e diz a ele o seguinte: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo 3 vezes, não cantará o galo antes que 3 vezes me negues que me conheces. Estas foram as palavras de Jesus para Pedro. E logo a seguir, Jesus foi levado à prisão, julgado, sentenciado e levado à morte por crucificação. Então, o que Jesus disse a Pedro era um aviso, uma advertência, para que Pedro ficasse atento, não se descuidasse, mas que tivesse atenção nas coisas que estavam por acontecer. Mas neste primeiro contato de Pedro em responder o que Jesus estava dizendo, parecia querer dizer que ele era alguém que estava imune à sua queda ou recaída, seja como for. Mas Jesus o advertiu que isto haveria de acontecer. Precisava, então, ter o devido cuidado. Então, a partir daí, nós começamos a encontrar elementos, porque logo a seguir, quando Jesus é levado de um julgamento ao outro, Pedro, ele vai próximo e fica ali por perto, mas ele toma algumas atitudes que vão nos identificar como sendo os passos que levaram à queda dele. E depois, lá na frente, vamos ver como que o Senhor o restaurou. Nos versículos 54 a 62 do capítulo 22 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, está escrito: quando prenderam Jesus, o meteram na casa do sacerdote
e Pedro seguia-o de longe. Então já começamos a ver aqui os pontos que levaram à queda de Pedro. O primeiro ponto que observamos foi quando ele disse que não importava o que acontecesse, ele estaria pronto a ir com o Senhor até a prisão e a morte. Isso estava revelando que Pedro estava cheio de autoconfiança. Como que aquela pessoa que diz que se garante diante de algumas situações, quando ela não tem poder sobre aquelas circunstâncias. Então, quando ele se apresenta assim, a pessoa se torna vulnerável, porque ela fecha os ouvidos e os olhos a todos os sinais que podem acontecer, como um aviso, uma orientação, uma advertência de Deus para que se tome o devido cuidado. Mas a pessoa, ao estar cheio desta autoconfiança, parece que para ela nada vai acontecer, nada vai abalar, nada vai tirá-lo da posição em que está. Mas isto é um ledo engano, porque justamente é quando a pessoa se enche da autoconfiança é que ela está mais vulnerável a ceder e ser surpreendida naquilo que às vezes defende por conta desta autossuficiência. Então este é um primeiro ponto da queda. Há muitas pessoas ao longo da história que também têm entrado por este caminho da autossuficiência, de mostrar-se que tem poder para garantir-se por si mesmo. E não passa muito tempo, nós observamos aquela pessoa descendo um despenhadeiro por uma queda, e muitas das vezes esta queda pode ser fatal, sem que haja um meio de retornar para uma restauração. Quando nós observamos o exemplo de Pedro, isso deve mexer conosco para entender que, se nós não ficarmos totalmente na dependência de Deus, de que Ele, com a sua mão e o seu poder, nos ofereça garantia e proteção, nós, a depender de nós mesmos, estaremos com os nossos pés em lugares escorregadios. Isso pode nos levar a quedas, como já disse. Pedro encheu-se desse espírito de autossuficiência. E quando Jesus é preso, primeiro ponto que nós encontramos aqui foi que Pedro, quando Jesus havia dito com ele, a partir dali, ele quis tomar as dores do Senhor Jesus e faltou a ele a vigilância, coisa que Jesus havia dito a ele, que ele deveria se converter. E para converter-se, ele precisava exercitar a vigilância. Quando as pessoas o vêm pegar para levá-lo à prisão, ele lança da espada e fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Nós observamos este segundo ponto em que Pedro descuidou-se do que o Senhor havia dito para ele. E no momento em que Deus o levara para a oração, ele também dormiu na oração. Jesus, ao voltar, disse: nem uma hora pudestes velar comigo, pois os achou dormindo. Então veja, primeiro, o espírito da autossuficiência. Segundo, ele, chamado para o momento de oração, ele dormiu, descuidou-se, quando devia estar vigilante e atento, deixou-se levar por um profundo sono. Terceiro degrau da queda que ele teve foi com relação ao lançar da espada e tirar a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus mandou que ele colocasse a espada no seu devido lugar, porque quem fere a espada será ferido. E não havia necessidade de ele fazer aquilo,
Tudo isso estava levando ele para uma descida, para uma queda. Veja como um ponto ele vai se ligando ao outro, e quando pensa que não, a pessoa está num caminho que parece que não tem volta. Em quarto lugar, quando levaram Jesus, Pedro passou a segui-lo, porém, seguindo a Jesus ao longe. Não mais próximo como anteriormente, mas agora ele deixou Jesus ir a uma certa distância, levado por aquelas autoridades, e ele ficou num lugar bem distante. Esse também é um passo que leva as pessoas à queda, quando eles começam a servir a Jesus de longe. Já não tem mais prazer de aproximar do Senhor, já não tem mais alegria daquela comunhão, daquela intimidade com o Senhor. E, portanto, passam a segui-lo de longe. E ao seguir de longe, vai perdendo aquele fervor, vai perdendo aquela comunhão, vai perdendo a espiritualidade, vai perdendo o temor do Senhor, e outras coisas vêm tomar lugar naquele coração. Pedro, diz a palavra no verso 54, e Pedro seguia-o de longe. Jesus chamou-os para perto, mas no momento mais necessário, quando todos se dispersaram, Pedro havia dito: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Não abandonou o mestre, mas passou a segui-lo de longe. E seguindo de longe, ele estava correndo sérios perigos na sua vida. Por quê? Porque ele foi aproximar-se de uma fogueira em que as pessoas ali estavam próximo, e ele assentou-se por ali. E a palavra de Deus adverte que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando Pedro assentou-se à beira daquela fogueira, ele estava juntando-se com os ímpios que ali estavam. Veja, cada passo dado o distanciava mais ainda do Senhor Jesus. E ele, ao sentar-se com eles à beira daquela fogueira, ele começou então a sentir-se incomodado, porque as pessoas olhavam para Pedro e ele era diferente dos outros. A linguagem, o jeito de Pedro. E começaram a interrogá-lo se ele servia ao mestre, se ele conhecia Jesus, se ele era um dos discípulos. E a todas estas perguntas, ele foi respondendo que não era discípulo, não conhecia Jesus, não sabia do que eles estavam dizendo. Ora, momentos antes ele estava com Jesus, e agora, diante daquele povo, ele começa então a dizer que não conhece. No verso 58, porém ele, e como certa criada, havendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E então Pedro que diz: homem, não sei o que dizes. Então observe que ele escondeu-se atrás de uma mentira, dizendo que não conhecia Jesus, que não sabia quem era, que não era discípulo de Jesus. A queda, ela sempre vai prendendo as pessoas e levando-os cada vez que elas vão mais para o solo, para a queda final. Ele negou
ele usou deste artifício. Quem sabe por medo daquela turba que ali estava, daquele povo que o estava pressionando, e quando ele, pela terceira vez, ele nega, ele pragueja, ele contradiz o que as pessoas estão dizendo, sem que ele percebesse. Naquele momento, o galo cantou. E quando aquele galo cantou, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E aqui concretizou-se as palavras de Jesus que ele havia dito a Pedro. E Pedro disse ao Senhor: de modo nenhum. Mas aconteceu, ele negou o Senhor as 3 vezes. E quando o galo canta, ele é tomado de uma tristeza profunda e começa a chorar desconsolado. Chora de maneira compulsiva. Mas o Senhor Jesus, diante destes passos da queda, estão aqui 8 passos. Primeiro, estava cheio de alta confiança. Segundo, dormiu quando devia vigiar. Terceiro, reagiu de modo carnal contra o servo do sumo sacerdote. Quarto, passou a seguir Jesus de longe. Quinto, assentou-se com os ímpios. Sexto, escondeu-se atrás de mentiras. Sétimo, praguejou e jurou que não conhecia. E oitavo, negou o Senhor 3 vezes, conforme Jesus havia advertido. Estes foram os passos da queda daquele homem que esteve próximo a Jesus por um espaço de 3 anos e pouco. E agora, no momento decisivo, ele tomou esta atitude. Mas Jesus disse que rogou por ele. E então, a partir deste momento, quando ele cai em si e chora desconsoladamente, ao olhar por onde Jesus tinha sido levado, Jesus se volta para Pedro e o olhar de Jesus se fixa no olhar de Pedro. E ele sente dentro de si as atitudes que ele tinha tomado por não ter atendido o conselho que Jesus lhe havia dado. Mas nem tudo estava perdido, porque Jesus estava próximo. E com Jesus as coisas tomam outra direção. E nós começamos então a observar que Jesus disse: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Jesus orou por Pedro, para que naquele momento difícil que ele havia de enfrentar, a fé dele não desfalecesse. E ao orar, e depois ir para o seu caminho, Jesus, então, olhou como que a pensar: puxa, Pedro, você negou, você falhou. E Pedro, então, já no caminho da restauração, quando teve lá atrás a intercessão de Jesus, Jesus intercedeu por ele, olhou nos olhos, ele sentiu o que tinha feito, bateu-lhe o arrependimento no coração. E ele lembrou-se então das palavras que Jesus lhe havia dito e passou agora a considerar o estado em que ele estava. E as lágrimas vieram ao seu rosto. E a palavra de Deus diz que ele chorou amargamente. Como é chorar amargamente? É um momento de profunda tristeza, de solidão, um sentimento, parece que, de abandono por uma atitude tomada de forma contrária
ao que se esperava. Mas, quando Jesus, então, ele ressuscita e aparece aquelas mulheres e ordena a elas que vão a Galileia para que o vejam lá. E ele decide dizer a meus discípulos e a Pedro. Jesus não esqueceu de Pedro. Jesus não descartou Pedro. Mas Jesus disse que ele deveria comparecer àquele encontro. Porque certamente se Jesus dissesse, ide dizer aos meus discípulos, Pedro consideraria como se já não fosse por ter negado a Jesus. Mas Jesus disse aos meus discípulos e a Pedro, chamou pelo nome e disse que ele deveria estar lá. E quando Pedro comparece àquele lugar, ele vai próximo do Senhor para refugiar-se diante do Senhor. E no Evangelho de Lucas não diz, mas no Evangelho de João nós encontramos quando daquele encontro entre Jesus e Pedro. Jesus se apresenta a Pedro, que estava com outros discípulos, mas em dado momento Jesus o chama para si e começa a conversar com Pedro para reafirmar no coração dele as convicções que ele tinha proclamado ter, mas que no momento difícil havia falhado. E Jesus faz então aquelas 3 perguntas incisivas para Pedro, dizendo, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus tornou a perguntar a segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele entristece-se por ser esta a terceira vez e diz, Senhor, tu sabes tudo. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque a negação de Pedro referente a Jesus foi 3 vezes. E agora Jesus o interroga para reafirmar-lhe a convicção e o propósito de ser restaurado e continuar a servir a Jesus. Jesus o pergunta também por 3 vezes. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E na terceira vez ele diz, tu sabes tudo. Jesus sabe tudo. Mas era necessário que ele interrogasse a Pedro nesses termos, para que lá no profundo do coração dele se levantasse a comunhão com Jesus, se reafirmasse o propósito de servi-lo e ser fiel, e que ele pudesse então ser restaurado, readmitido ao apostolado, e então receber a orientação de Jesus no trabalho que se esperava de Pedro, a missão que Deus lhe tinha confiado. E a partir dali, então, aquela queda tinha ficado no passado, porque ele tinha, por bondade e misericórdia de Deus, alcançado na sua vida a restauração, a recondução, a comunhão diante do Senhor. Como a queda de Pedro se deu em 8 passos, a restauração também, ela se deu em 8 passos. O primeiro, Jesus intercedeu por ele. Segundo, Jesus olhou com tristeza por saber que ele o havia negado. Venceu ou cedeu àquela pressão no momento difícil. Terceiro, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que havia dito para ele, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Em quarto, após lembrar-se disto, Pedro chorou amargamente. Em quinto lugar, quando da ressurreição de Jesus, Jesus o convida para ir àquele monte, e ele foi,
ele correu para os braços do Senhor Jesus. Em sexto lugar, Jesus o chama à parte e sozinho, entre ele e Pedro, ele começa a trazer à lembrança de Pedro todo aquele ocorrido e o que se esperava da atitude de Pedro agora. Em sétimo lugar, Jesus o restaura e ordena que ele vá apacentar as ovelhas. Foi restaurado e reconduzido à comunhão. E em oitavo lugar, o cumprimento de uma nova missão que o Senhor Jesus havia encarregado a Pedro. E quando ele ficou no cenáculo e foram revestidos de poder, naquele dia de Pentecoste, quando ele se levanta, revestido do poder do Espírito Santo, e faz aquela proclamação sobre a morte e ressurreição de Jesus e a lembrança das promessas para aquele povo, ele foi cheio do Espírito Santo. E Deus confirmou o seu trabalho, agregando à igreja naquele dia quase 3.000 almas que haviam se arrependido. E dali por diante, Pedro seguiu o seu caminho. Tornou-se uma das colunas da obra de Deus naquele tempo primeiro. Em várias situações, ele foi um gigante, pregando a palavra, orando por enfermos, impondo as mãos sobre as pessoas, sendo preso, mas não se intimidando diante das autoridades, diferente de quando estava lá no momento em que Jesus estava sendo julgado. Mas agora, diante das autoridades, ele diz: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque para nós mais importa ouvir a Deus do que a vós. E assim ele seguiu por este caminho agora, restaurado, encorajado, animado e disposto a continuar e ser fiel ao Senhor Jesus até o fim da sua vida. E ele seguiu por este caminho. Então, com a vida de Pedro, nós encontramos que, ainda que a pessoa caia, que ela tenha a sua queda, à luz da palavra de Deus, é possível a restauração espiritual. Porque a palavra de Deus diz que o justo, ainda que ele caia, ele não ficará prostrado. E no outro salmo diz: ele pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Então é Deus quem restaura, é Deus que vem à procura. Quando um servo seu, por um descuido, por uma distração, pela falta de uma vigilância, ele cai em circunstâncias difíceis da vida e pensa que tudo está perdido. Mas é nessa hora que o Senhor se apresenta a ele e o toma pela mão e o leva pelos caminhos da restauração e da reconciliação. Quem sabe pode haver alguém esta noite que já por um bom tempo esteve servindo ao Senhor, sendo usado de maneira poderosa nas mãos do Senhor Jesus Cristo, mas houve um momento que lhe faltou o cuidado, lhe faltou a vigilância, lhe faltou a dependência de Deus, e você julgou-se como que autossuficiente, fechou os ouvidos e os olhos, e a queda lhe acometeu, e você escorregou, e parece que agora está detido e caído, pensando que para você não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas tome como exemplo a conduta de Pedro, embora ele tendo descido os degraus da queda, o Senhor Jesus esteve sempre voltado para restaurá-lo, como evidentemente fez. E o exemplo nós temos na palavra de Deus de um homem restaurado espiritualmente pelo Senhor. Esta mesma restauração que o Senhor Jesus fez a Pedro,
Ele pode fazer a sua vida. Não importa o estágio de queda em que você esteja, se hoje você se dispuser a olhar para Jesus e voltar para Ele o teu coração, Ele te sustentará com mãos fortes e poderosas e te levantará desta queda e o levará a palmilhar os caminhos da restauração. E o propósito e a bênção de Deus se renovarão sobre a sua vida e você poderá voltar a ser o que era nas mãos do Senhor, um instrumento a quem Deus terá prazer e alegria de usá-lo para a glória do seu santo nome. Portanto, não fique prostrado, levante-se, encoraje-se, anime-se no poder que há, no nome de Jesus, de restaurar todos aqueles que caem. Hoje pode ser o dia da tua restauração, da tua vitória, do teu livramento, do reencontro com Jesus e do renovar espiritual no teu coração. Venha, levante-se, volte a palmilhar os caminhos da obediência, da submissão, do temor a Deus e da fidelidade. Deus te ajudará e te fortalecerá nesta sua reconciliação, nessa restauração espiritual que o Senhor está pronto para fazê-lo em todo e qualquer momento. Portanto, atente-se para esta palavra de Deus e lembre-se que o caminho de volta está aberto, porém não por muito tempo. Aproveite antes que seja tarde demais. Levante-se na presença do Senhor. Deixe-se guiar por Ele. Ele te ajudará e restaurará a tua vida, o teu trabalho e o propósito de Deus para a sua vida. Siga adiante, firme e fiel com Jesus. E que cada um de nós possamos tomar como exemplo o que aconteceu na vida de Pedro. E que possamos estar atentos, ouvidos abertos, olhos abertos, discernimento apurado e atentos para que não sejamos surpreendidos numa situação como esta e venhamos a descer os degraus da queda, mas que permaneçamos firmados no Senhor, guardados, protegidos e direcionados por Ele. E assim seguiremos adiante com a bênção de Deus sobre a nossa vida, firmando os nossos passos sobre uma rocha e colocando um cântico novo nos nossos lábios para demonstrarmos a gratidão diante de Deus por tantas coisas boas e gloriosas que Ele faz na nossa vida, principalmente a restauração espiritual. Que assim seja e que Deus continue abençoando-nos em nome de Jesus Cristo, seu Filho, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.